Olá, prezado concluinte! Agora que você precisa fazer a submissão da versão final do seu TCC, gostaria de te passar algumas informações importantes. A primeira dela é que você vai submeter lá no repositório da Unesp 2 arquivos em PDF separados, como você pode estar vendo aqui na apresentação. Um deles vai ser a autorização de armazenamento assinada pelo seu orientador ou por sua orientadora, e a versão final do seu TCC, devidamente corrigido de acordo com os ajustes ou eventuais correções que a banca e também seu orientador ou orientadora, né, mandaram você fazer, indicaram você fazer. Então, vamos ver mais sobre esses arquivos. Então, primeiro quero falar sobre autorização de armazenamento. Tem um modelo lá no site da biblioteca. No site da biblioteca, você vai em apoio ao pesquisador, tá? E o penúltimo aqui, ó, tem repositórios TCCs. Então, aqui tem vários links. Dentre um deles, aqui, arquivo com a autorização de arquivamento da versão final do trabalho de conclusão de curso, tá? Então, você pode clicar aqui, vai baixar esse modelo e vai preencher. Vamos ver como que a gente preenche. Então, vamos lá, né? Aqui vai ser o nome do seu orientador, orientadora, né? Vem por meio desta autorizar o repositório, a versão final, conclusão do curso, né? O trabalho de conclusão de curso. E aqui vem o título do seu TCC. Da aluno, aluna, o seu nome completo, ok? Regularmente matriculado, matriculada no curso de graduação em o nome do seu curso. O período aqui é matutino, vespertino, integral, noturno, tá? E aqui que vem a maior dúvida de vocês, né? Porque esse modelo, apesar de a gente ter linkado no site da biblioteca, ele vem da reitoria, né? E está acostumado que a maioria dos lugares aí chama faculdade de alguma coisa, mas aqui em Rio Claro são 2 institutos. Então a gente muda o da para do e escreve o seu respectivo instituto, tá? Instituto de Biociências, para quem for do IB, né? Instituto de Geografia e Ciências Exatas, para quem for do IGCE, né? Do campus de Rio Claro, da Unesp. Daí aqui vem o que você combinou, né, com o seu orientador e orientadora, se vai ser autorizado, né? A maioria autoriza. Só não autoriza para quem às vezes está com tem patente, alguma publicação, né? Coisa que não é tão comum. E nesse caso a pessoa tem que pôr, né, o seu orientador, orientadora, no caso, tem que pôr aqui a justificativa. Cidade, a data, e aqui vai a assinatura digital do seu orientador ou orientadora, tá bom? Então seria isso. Você salva isso daqui em PDF, né, aqui no caso estamos no Microsoft Word, você já tem a opção aqui salvar como, e aqui arquivo PDF, ok? Então, essa etapa aqui já está simples, é isso, ok? Simulei aqui. Então, falamos sobre a autorização de armazenamento. Agora, vamos ver, então, aqui que essa é a versão final corrigida, né? O que eu posso indicar aqui para você? Tem que ter todos os pré-textuais obrigatórios. O que é isso? Pré-textual, a próxima imagem vai te mostrar. São todas as folhas ou páginas que vêm antes do seu texto propriamente dito, lá da sua introdução. E tem alguns que são obrigatórios, não pode deixar de ter, que são esses que estão agora aparecendo aí. Então, a capa do seu curso, tá? A folha de rosto também do seu curso, a ficha catalográfica, que eu vou mostrar como faz, folha de aprovação, resumo, o abstract e o sumário. Aí talvez você esteja fazendo, mas só isso e agradecimento e tal. Então, eu sei que agradecimento é uma coisa que todo mundo põe, não é obrigatório. Isso também não quer dizer que não é para você colocar, né? Todo mundo põe agradecimento, então não tem problema. Se você já colocou esses outros que são opcionais, não é para você tirar do seu trabalho, certo? Eu só estou falando aqui para quem de repente está em dúvida, não fez, tem que ter pelo menos esses caras aqui no que eu estou falando de repositório Unesp, tá? Para ser aceito no repositório Unesp.
Agora você pode ter combinado outras coisas com o seu orientador, a sua banca pode ter pedido outras coisas, tá? Eu estou falando o mínimo que vai ser olhado no repositório Nesp. Tá? Então, pelo menos tem que ter isso daqui. Então, vamos lá, o que é mais comum, né? Desses opcionais que todo mundo coloca. Então, aqui, os agradecimentos, né? Aqui tá em laranjinha, só para destacar aqui na apresentação, tá? Pelo amor de Deus, o título não é cor de laranja. E as listas, né? Quase sempre acontece, às vezes, se você não colocou a lista, né? Do pessoal da banca, às vezes, te orientar a pôr lista. Isso é uma coisa que acontece. Lista do quê? Pode ser lista de figuras, lista de tabelas. Se você não fez e a banca não exigiu tal, não há problema. Pode ser que você tenha feito, o pessoal já achou legal, então continua. Então, como que fica lá, né? Capa do seu curso, folha de rosto do seu curso, ficha catalográfica, folha de aprovação. Os agradecimentos, então, vêm depois da folha de aprovação e antes do resumo. Tá? Depois do resumo vem o abstract, que é o resumo traduzido para o inglês. Aí vem as listas, se você tiver. Tá? Lista de figuras, listas de tabelas, abreviaturas e siglas ou de símbolos. E o último é o sumário. Sumário tem que ter. Listas são opcionais, sumário é obrigatório. Talvez algum de vocês tenha falado assim, eu coloquei epígrafe, eu coloquei dedicatória. Esses dois já não são tão comuns das pessoas fazerem. Se você não fez, fique tranquilo, é opcional. Mas se você fez também, não precisa retirar. Eu vou colocar agora no próximo slide como que fica para quem colocou, né? Aqui então estaria, acho que, todos os opcionais que a gente tem conhecimento de acordo com a norma BNT, tá? Então, se você colocou uma dedicatória, ela vem antes dos agradecimentos. Se você colocou uma epígrafe, vem depois dos agradecimentos, tá? E o sumário. E agora, independente se você fez só os obrigatórios, fez os obrigatórios mais aqueles opcionais mais comuns, ou mesmo esses dois aqui nem tantos, tem que estar nessa ordem. Na hora de ser aprovado no sua submissão no repositório, tem que estar nessa ordem, tá? Então, vamos lá, ó. Se você não colocou epígrafe nem dedicatória, tem que estar nessa ordem aqui, tá? Se você colocou só mesmo, que é meio raro, né? Não colocou nem agradecimento, nem listas, tem que estar nessa ordem aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos falar agora sobre esse pessoal, né? A capa tem que ser a capa do seu curso, tá? Então, vamos conversar agora um pouco sobre isso. Primeiro, quero falar com o pessoal do IB, Instituto de Biociências. Vamos lá. O que acontece com a capa, né? Lá no site do IB, em Ensino, Graduação, Seção Técnica de Graduação. Aí você tem área do aluno, TCC. Se você pegou o arquivo que está aqui, né, nesse ícone gigante aqui, você já tem um arquivo, né, com tudo na ordem que é para ser feita. Já está aqui a capa, já está aqui a sua folha de rosto, não é mesmo? Algumas orientações, folha de aprovação e demais itens se você quiser utilizar, tá? Agora, se você não usou, você tem também aqui a capa separada, tá? Olha, você clicar aqui, você consegue baixar apenas a capa, tá? E sempre faça uma cópia, né? Então, aqui no caso, arquivo, fazer uma cópia para você. Aí eu não recomendo que você copie e cole, tá bom? O que está aqui, caso você fez em arquivos separados. Eu recomendo que depois você junte tudo em PDF, eu vou mostrar mais pra frente como faz isso. Então, pessoal do IB, tá tranquilo, né? Se você já estava usando aqui, já tá com a capa, tal, só tem que escrever tudo bonitinho, ok? Só olha, tá, por favor, aqui se a sua capa tá ok, se não tá aparecendo o número de página aqui, tá? A gente configurou para não acontecer nada disso. Mas eu sei que às vezes de tanto mexe aqui, mexe ali, às vezes algumas coisas acabam desconfigurando. Então só olha se tá aqui somente esse cabeçalho aqui em cima, apenas na capa, olha. Tá vendo? Na folha de rosto não tem mais, não tem nas outras folhas. Não aparece o número de página aqui, tá? O número de página,
ele só vai começar a aparecer na sua introdução, tá? Então aqui, ó, tá vendo? Só vai começar a aparecer aqui. Então o pessoal do IB que usou esse arquivo, só olha se isso tá bonitinho, ok? Então o pessoal do IB, já conversamos sobre a capa. O mesmo vai valer para a folha de rosto, tá bom? E a folha de aprovação, no mesmo local, tá? Ou seja, se você já baixou o arquivo inteiro, já tem folha de rosto, folha de aprovação. Olha só se tá tudo direitinho, se conforme você for escrevendo, deixando de escrever, não mexeu em nada assim, tá? E por favor, os comentários que a gente colocou em vermelho, tá? É para ser retirados, tá? Estão lá apenas para orientar vocês. Não tem nada em vermelho que é para ficar, tá? Na folha de rosto, nem na folha de aprovação. Olhe bem isso, tá? Agora eu gostaria de falar com o pessoal dos cursos do IGCE. Vocês têm que pegar a capa, folha de rosto ou a folha de aprovação no site da graduação de vocês, tá? O caminho é um pouquinho maior, você entra no site do IGCE, lá no graduação, aí é o ensino, entra na seção técnica de graduação, escolha o seu curso e daí vai procurar um link, cada curso, né, tem o seu, que chama Normas do TCC. Tá, eu vou entrar agora com vocês lá. Então, pessoal do IGCE, estou na página do IGCE, vocês clicam em ensino, graduação, aí não é cursos, tá? É seção técnica de graduação. Agora sim, aqui dentro do site da STG de vocês, em curso você vai escolher o seu curso, tá? Vai procurar por o link chamado Normas do TCC. Aqui eu estou em Ciência da Computação. Aí aqui dentro vai ter o arquivo da capa, tá vendo? O arquivo da folha de rosto e o arquivo da folha de aprovação. E eu vou pedir gentilmente que vocês desconsiderem o link que tem para a ficha catalográfica aqui no site do IGCE, tá? Porque o sistema da biblioteca foi atualizado, né? E aqui está o link ainda do anterior, ok? Questão também aqui de disponibilização, versão final. Se o seu curso tiver o endereço do repositório, aí tudo bem. Se estiver falando de capelo e entrega do CD, pode desconsiderar também, pois a Unesp já não está mais fazendo isso. Aqui no de Ciência da Computação, isso aqui está certinho. Se você copiar e colar, vai cair naquela folha que a gente já viu onde estava, né, a autorização para arquivamento. Tá? Então, se caiu nessa folha aqui, ó, autoarquivamento TCC repositório da biblioteca, então tá certo. Vamos ver outro curso. STG, curso Física. Aqui, normas do TCC. Mesma coisa, a capa tá aqui, anexo tá aqui, anexo 2 é a folha de rosto, desculpa. Desconsidere esse link aqui da ficha, tá? Folha de aprovação. E aqui já no caso da física, e acho que também da geologia, vocês desconsideram essa questão aqui do TCC entrega de CD, tá? Que não tem mais, é aquela lá da biblioteca, tá? Agora não, antes tinha que fazer isso aqui, mas mudou, né? Então agora não precisa mais seguir isso daqui. Vamos agora, então, para a ficha catalográfica. Eu sei que deu dúvida, pessoal aí que viu que alguns links, né, ainda estão do sistema antigo. O link é esse, gente. Digita lá www.biblioteca.unesp.br/ficha, que você não vai ter dúvida do sistema que você está usando para fazer a ficha catalográfica. Então aqui você vai escrever seu nome, tá? Vou fazer aqui como se fosse meu. Então aqui você vai colocar seus nomes, né? Nomes, prenomes, os sobrenomes que tiverem, aqui apenas o último, tá? O título do trabalho, e aqui você precisa colocar que é TCC, tá bom? E aqui escolher certinho a sua unidade, né? Então vamos lá, tem que procurar Rio Claro, né? Olha lá. Então tá aqui, olha. Instituto de Biociências, se você for do IB, Instituto de Geociências e Ciências Exatas, se você for do IGCE. E olha, colocou aqui, vai abrir o curso e vai ter seus cursos, certo? Então, ó, tá. Vou pôr do IGCE para vocês verem,
Então, já muda, já começa a ter os cursos do IGCE. Ok? Aí aqui você coloca, né, se é bacharel, se é licenciatura, se é os dois juntos. Vai colocar o nome do orientador. Então, por exemplo, novamente, ó, sobrenome, o último, né? Ok. Certo? Agora, se for orientadora, a gente tica aqui e orientadora para já aparecer bonitinho na ficha. Se você teve figuras, você tica. Se você teve tabelas, tá? Você tica, essas coisas. O ano, né? O ano que você está concluindo. Páginas, que é uma dúvida que o pessoal tem. Vai ser a última página numerada do seu trabalho. Eu vou abrir um aqui para vocês verem. Bom, gente, estou abrindo um TCC aqui, tá? Então, veja só, aqui o número de páginas que você vai colocar não é esse daqui, 66, o tanto que está aparecendo, o tanto de folhas ou páginas, vamos dizer assim, que tem no arquivo PDF. E sim, é o que está como aparece como último numerado. Então, nesse caso aqui, 64, tá vendo? Olha só, lá na ficha, quando ele preencheu, tá? Ele pôs 64. Por que 64 e não 66? Porque, no caso, a capa não é contado como folha, nem a ficha catalográfica é contada como folha. A gente vai contar os pré-textuais e a primeira página vai aparecer só na introdução. Então vamos contar aqui para vocês verem. Então, capa não conta. Folha de rosto 1, ficha não conta, folha de aprovação 2, ele fez dedicatória, então 3, agradecimentos 4, continuação do agradecimento 5, ele fez epígrafe 6, resumo 7, abstract 8, que tem um negócio diferentão, tá? Desconsiderem, mas a gente tem que contar, né? 9, 10, lista de figuras, ele optou por fazer 11, sumário 12. Então, vejam aqui a introdução. 13, tá bom? Então, antes disso daqui, tem 15 folhas, só que a gente não conta a capa, nem a ficha catalográfica, portanto, a introdução dele é 13. E indo até o final, né, tem aqui 64, tá? Então, como foi o exemplo, eu vou colocar como se fosse lá 64, né? E aqui assuntos. Você tem a opção de procurar assuntos no Tesouro da Unesp, mas não é obrigatório. Então, você pode pôr aqui pelo menos 3, tá? No máximo 5 palavras que descrevam, tá, o seu trabalho. E aqui só queria comentar, vocês podem mudar de fonte, tá? Colocar de repente a mesma fonte que você usou no texto. Se você tiver um título meio longo, seu nome dos seus orientadores for meio longo, de repente você já pode jogar aqui para tamanho 8, porque não pode extravasar o retângulo da ficha, tá? Então, aqui o título, né? Aqui essa palavra aqui, ela arrebentou, ela passou para fora, né? Então, nesse caso, se acontecer esse tipo de coisa, aí você faz outra ficha, tá? Você vem aqui no gerador de ficha, põe um tamanho menor, né? Para ficar assim, certinho. Não tem problema que esteja pequena. Não pode, realmente extravasar esse quadrado aqui. Vai ficar uma coisa, né, não muito boa para o seu TCC, que vai ficar para sempre no repositório da Unesp. E os demais itens, vamos seguir agora por um modelo que tem na página da biblioteca. Então, lá na biblioteca, apoio ao pesquisador, temos aqui modelos de TCCs, né? Agradecimentos aqui que eu queria falar um pouquinho com vocês. Se você recebeu bolsa, né, recebeu você, tá? Você recebeu no seu CPF e tal, veja direitinho, porque você tem que agradecer, tá? Tem que colocar nos agradecimentos um agradecimento para a agência que te pagou, que te financiou. E dependendo da agência, ela já tem o texto certinho sobre isso. Então, aqui nesse arquivo, por exemplo, nós temos exemplo, tá? De como pode fazer aqui para CAPES, tá? Tem que ser esse daqui.
E é esse número mesmo para todo mundo, não estranhe, tá? E no caso aqui da FAPESP também tem um exemplo. Para outras, procure ver se ela já não tem um texto já padrão para isso, se não tem esse exemplo aqui do que poderia ser, tá? Então, agradecimentos, apesar de opcional, se você receber o financiamento, passa a ser obrigatório, porque você tem que pelo menos agradecer a agência que te financiou, de acordo até com os padrões dela. Depois do agradecimento tem epígrafe para quem fez, e aí vem o resumo, né? O resumo é um parágrafo só, tá? Mínimo de 150 e máximo de 500 palavras. Logo depois dele, vem as palavras-chave, tá? Que você separa por ponto e vírgula e termina com um ponto final. Okay? Essas palavras-chave são palavras aí que descrevem os assuntos que você pesquisou no seu TCC. O abstract, né, vai ser o mesmo que o resumo que você fez em português, traduzido para o inglês. E aqui também as palavras-chave, né, que vão ser para o inglês. E aqui a gente colocou, se você não quiser deixar aqui no seu arquivo, não tem problema, para você criar o título do seu TCC traduzido para o inglês. Tá? Não acho interessante você deixar só para a hora que você pôr no repositório, porque simplesmente tacar no tradutor ou numa inteligência artificial, talvez não saia um título que seria tão correto. Então, pensa um pouquinho quais seriam as palavras para o seu título traduzido para o inglês, tá? A gente põe aqui porque facilita, porque na hora de você fazer a submissão, vai ser solicitado que você coloque o título do seu trabalho em inglês no formulário de submissão. Aí vem a lista de figuras que a gente comentou, que pode ser opcional, mas por vezes a banca pede se você tiver. De tabelas, se você tiver. Abreviaturas e símbolos, se for o caso. E por último, o sumário, que esse é obrigatório, tá? Você vai ver que ele é na sequência que tá os títulos e subtítulos do seu trabalho, certo? E está numa ordem crescente aqui de números de páginas e de seções. Então, sumário tem que ter, é obrigatório. Aí vem a sua introdução, com o número de página aparecendo. Além da introdução, você tem que ter, né, algum capítulo, aí chamam de desenvolvimento, de metodologia, pode ser qualquer outro título. Também é necessário ter um capítulo de conclusão, tá? Seja resultados, conclusões, considerações finais, o que foi de acordo com o que a sua área tem costume. E também um capítulo de referências. Aí apêndices e anexos, se você tiver também, né? Agora eu queria falar para a questão de juntar o PDF. Eu estou dando dica aqui de um software que ele é 100% gratuito, né? Então você não tem problema de quantas vezes você vai usar, nem de propaganda. E você instalando no seu computador, você não precisa se preocupar com questão de internet. Tá? Então por isso que eu estou sugerindo baixar o PDF 24 Creator, tá? Você vem aqui, né? PDF 24 Creator, baixar, ver qual é o sistema operacional do seu computador, como a gente está acostumado, né? Você baixa o programa, depois executa para poder utilizar. Então lá no seu computador vai ficar esses ícones, tá? Eu clico aqui, aí aparece nessa janelinha aqui, no PDF 24 Launcher, tá? Então eu venho aqui em Criador de PDF, ele abre essa carinha e eu posso navegar nos meus arquivos. É igualzinho você está acostumado, por exemplo, a usar um navegador de arquivos como o Windows Explorer, né? Então você vem aqui, por exemplo, está na minha pasta Documentos, os meus arquivos do TCC. Né? Então estou aqui com a pastinha TCC final. Então vamos supor que você teve, né, a capa, um arquivo separado, né, a folha de rosto num arquivo separado, né? Então você pode, por exemplo, aqui, ó, fazer isso, tá vendo? Você vai juntando. Então, e eu fechei aqui, ó, fechei, então abri capa, folha de rosto, juntei os dois e fechei o outro para facilitar. O que vem depois da minha folha de rosto? Vem a ficha catalográfica. Então eu abro aqui, também já posso pôr aqui junto, fechei. Depois da ficha catalográfica,
vem a minha folha de aprovação. Eu posso fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, vamos lá, tá certinho já? Olha, capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de aprovação, e agora vai vir os demais pré-textuais, né? Que no caso aqui, quase sempre, a maioria vai estar com agora o restante do arquivo completo, né? Então, aqui nesse caso já tá os agradecimentos, tal, tudo aqui no mesmo arquivo, tá tudo certinho aqui na sequência, tá certo? Então, geralmente só são esses primeiros, né, que tem separados. Então, aí, aqui você não precisa mais arrastar todo mundo, você pode clicar aqui onde está esse desenho, que parece um diagrama de Venn, e, né, claro, os primeiros primeiro, né, e os seguintes depois, tá? Tem que estar na sequência aqui. Aí você clica em mesclar, aí pronto, ele transformou todo mundo no mesmo arquivo. E a gente clica em salvar. Ok, vamos abrir ele normalmente aqui para ver. Então, né, olha lá. Capa, folha de rosto, né? Ficha, folha de aprovação, dedicatória que ele fez, agradecimentos, etc, 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 etc. E aqui, né, sumário e tal, aí já começa a introdução dessa pessoa aqui, certo? Agora, um exemplo para quem, por exemplo, usou, né, o arquivo do IB e só tá faltando a ficha catalográfica para colocar, né? Então, aqui eu abri o que seria o TCC inteirinho em PDF, só que faltando a ficha. Então, eu simplesmente trago a ficha catalográfica e arrasto ela aqui para depois da minha folha de rosto. Super simples. E daí é aquele mesmo caminho. Eu clico aqui, apenas monto, né? E salvo, certo? Isso aqui também pode ajudar caso algum de vocês tenha já feito a submissão e tem alguma página que está fora de ordem. Porque você até mesmo aqui aqui dentro do meu, vamos supor que esteja assim, a ficha catalográfica depois da capa, né, e antes da folha de rosto. Aí foi rejeitada a sua submissão e o pessoal do repositório pediu para você corrigir isso. Então é simples, você abre aqui também no PDF Creator e joga, tá vendo? Dá para você ir mexendo conforme for necessário aqui. Ok? Depois abre e olha bonitinho se tá tudo certinho, tá? E é isso aí, gente. Eu espero que esse vídeo ajude vocês nesse momento, né, de conclusão. Parabéns por ter chegado nesse momento. E qualquer dúvida, entre em contato com a biblioteca, tá? Vou deixar os